Graças a Deus. Seja bem-vindo, Paulo. Graças a Deus. Então, nós estamos dando continuidade aos estudos das cartas de Paulo e estamos em Romanos. Da última vez, nós estudamos Romanos 3. Hoje está previsto Romanos 4 e 5, se der tempo. E como é uma continuação de um assunto que ele vem desenvolvendo, vamos ver de forma muito rápida a essência do que Paulo quis passar no capítulo 3. Diz ele no versículo 12: todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. E em 23 ele completa: pois todos pecaram. E o que ele estava objetivando aqui é colocar a humanidade inteira no mesmo saco de pecadores, de acabar com aquela distinção que se fazia na época entre os circuncisados e os não circuncisados, os gentios. Paulo defendia a ideia de que o evangelho do Cristo era para todos, e não apenas para os filhos de Abraão, os descendentes da linha de Abraão. E ele explica, visto que existe um só Deus, se é um só Deus, é Deus de todos, que pela fé reabilitará a todos, sejam circuncisos ou incircuncisos. Então, o raciocínio dele em Romanos 3 era de nivelar todo mundo e dizer que não tem ninguém especial, não tem santo, não. Todo mundo é pecador e o caminho para a reabilitação é pela fé. Então, ele começa a pregar uma redenção pela fé em Jesus. Não bastava seguir a lei, não bastava estar de acordo com os preceitos judaicos da época. Era preciso ter a fé no Cristo. Com isso, ele defendia que mesmo os gentios, os que não conheciam a lei, também poderiam se redimir pela fé. Se eles eram pecadores, os judeus também eram pecadores, os hebreus também eram pecadores, que não havia santo. E daí que a solução trazida por Paulo era a fé em Jesus. Então, ele começa Romanos 4, indo lá para o pai Abraão, o fundador, lembrando o pacto da graça feito com Deus, onde Deus chamou Abraão para um convívio pessoal dentro de uma aliança. Uma aliança que havia sido iniciada com Adão, mas que se perdeu quando Adão pecou, cometeu o pecado original. E a promessa dessa aliança seria uma descendência de Abraão. Abraão já era bem idoso, diz os textos bíblicos que ele tinha 99 anos, quando ele se tornou finalmente pai, após firmar essa aliança com Deus. E que o sinal dessa aliança era a circuncisão. E como promessa, Deus prometeu que Abraão teria um filho, apesar da idade avançada. Muito bem. Paulo, porém, dá uma reavaliada aqui nessa situação. Então, em Hebreus 11, ele diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Quer dizer, aí ele volta aqui, por que ele é considerado o pai da fé? Porque em algum momento, Deus, depois de lhe dar uma descendência, ele pediu que fosse sacrificada a ele. E aí a fé de Abraão foi testada. Deixe-me permitir mais uma. Seja bem-vinda. Isso vai me enrolar. Eu vou parar de compartilhar aqui para simplificar. Muito bem. Voltamos aqui. Então, aqui ele só analisa, né, já passa para Hebreus 11, mas analisa que a fé de Abraão tinha a ver com a lógica de que se Deus prometeu a Abraão que a descendência dele herdaria o planeta, ele não podia permitir que Isaac fosse sacrificado. Então, Abraão foi na fé, mas foi uma fé raciocinada, meio a la Kardec, né? Foi meio a la Kardec.
Isso na visão de Paulo, sendo-lhe dito, em Isaac terá a tua descendência. Então ele pensou, ó, se Deus é todo-poderoso, eu posso até sacrificar Isaac e Deus vai ressuscitar ele. A fé era mais forte ainda. Ele raciocinou disso, só faz sentido se de alguma forma Isaac viver. E acreditou em Deus. Bom, vamos voltar agora para Paulo. Paulo faz só essa retrospectiva em Abraão para puxar argumentos fortes, que Abraão era um argumento forte para o povo judeu na época. Se de fato Abraão foi reabilitado pelas obras, então ele tem de se glorificar. Por quê? Reabilitado, se ele foi salvo, né? Se os pecados deles foram justificados pelas obras que ele fez, o mérito é dele. Embora não tenha sentido ficar se vangloriando perante Deus. Mas não foi bem assim. O que diz a Escritura, fala Paulo? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele obrou depois. Primeiro ele creu e ele teve fé. Esse é o argumento central de Paulo, a fé de Abraão. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se fosse a obra de Abraão que resgatou ele, então não seria um favor divino, seria uma dívida divina para a qual Abraão resgatá-lo. O raciocínio de Paulo é bem articulado, ele cobre os detalhes. Então, ele está querendo mostrar que Abraão, o pai da fé, foi redimido pela fé, independente de ter obrado pelo pacto, independente de ter aceito a circuncisão. Todavia, aquele que não obra, que não trabalha, ou seja, os gentios que não conhecem o pacto, que não conhecem as escrituras, mas se confiarem em Deus, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, agora ele vai de Abraão para os gentios. Para os gentios, Abraão foi justificado, foi redimido, mesmo antes de obrar. Os gentios não obraram, mas se eles confiarem e tiverem fé em Deus, eles também serão redimidos. Raciocínio simples e direto, pulando toda a parte da lei judaica. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de suas obras. Então, de novo, ele busca outro exemplo, agora com Davi. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, é uma justiça, de novo, independente do que Davi fez ou não fez. Puxa de novo a fé. Destina-se esta felicidade. Aí agora ele quer ampliar isso. Então, ele foi a Abraão, foi a Davi, e vai e volta aos gentios. Agora, uma nova retorno aos gentios. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Aí ele questiona: será que essa felicidade que a Davi recebeu não é aplicável aos gentios? E lembra, no caso de Abraão, bastou a fé. Norma, me desculpa, era para você estar lendo, não? Não, tudo bem. Você quer que eu leia? Leia. Desculpa, gente, eu não estou ainda habituado com esse esquema das cartas de Paulo. Assume. Tá. Você quer que eu leia a partir de qual item? 10 aqui, olha, onde eu parei. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. E ele repete esse argumento, que a salvação de Abraão, a redenção dele, não foi por ter cumprido o pacto, mas porque ele acreditou no pacto. Isso, né? Então, aqui ele tenta demonstrar que se Abraão foi redimido pela fé que demonstrou, mesmo ainda não circuncidado, os gentios também poderiam sê-lo, embora não circuncidados. Exato. Vamos avançar? Vamos ao 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto,
Ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. É o Observe, tipo. deixa eu entrar aqui, Norma. Aqui Uhum, é que ele puxa as duas situações. uhum. Ele até inverte. Ele é o pai também dos que não foram circuncidados, como é o pai dos circuncisos. Então, ele coloca Abraão como o pai de todos os que creem, de todos os que têm fé, e que, por isso mesmo, receberão a graça da redenção divina. Por favor, Isso, no 12. 12. E é, igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Continua. Não foi ele, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas diante a justiça que vem da fé. Ele é meio repetitivo nesse Isso, argumento. é, Ele está colocando de vários anos a mesma coisa. O isso, problema da promessa de que os herdeiros de Abraão seriam herdeiros do mundo não vem do cumprimento do pacto, mas sim da fé que Abraão teve e depositou nesse pacto. Então, a justiça vem, de novo, da fé. E se os não circuncisos também apresentarem a mesma fé, também poderão ser ditos filhos de Abraão. é um trabalho, né, Vidal, da espiritualidade, primeiro no Antigo Testamento, e Paulo vindo com o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, trazendo esses esclarecimentos, não é? Por isso que talvez ele seja repetitivo, exatamente para conscientizar, e depois a gente vai ver a doutrina espírita, como Jesus prometeu, ampliando mais ainda todos esses conceitos. Então Exato. vamos lá. Vamos lá. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Ele é meio forte aqui para os critérios da época. Eu imagino que deve ter sido meio escandaloso isso. Aqui, por exemplo, os fariseus se orgulhavam de seguir estritamente ao pé da letra a lei. O que Paulo quer dizer? Olha, se basta seguir a lei, como seguem os fariseus, por exemplo, não precisa de fé. Então, se não precisa de fé, qual é o papel dela? Qual a importância dela? Eu sigo a lei e pronto. Eu não preciso demonstrar fé nenhuma. E aí cria algumas digressões sobre seguir a lei, né? Eu acho essa aqui mais interessante. Onde não há lei, não há transgressão. Se o gentio vive fora da lei porque não tem lei lá, ele também não é pecador porque não transgrediu a lei. A lei lá não é aplicável, ele não conhece, não foi divulgado, ele não tem culpa. Uhum. Vamos seguir? 16. Depois a doutrina espírita vai nos dizer, né, que é muito mais culpado aquele que tem o conhecimento, né? Pois é. Exato. Item 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha aí, ele continua aqui em volta do ponto central dele, né? É o pai de todos nós, incluindo aqui os gentios, se tiverem a fé que Abraão teve. A lei, para ele, nesse momento aqui, perde relevância. Por quê? Porque os gentios não a conheciam, então não poderiam transgredi-la. Continua, Norma, por favor. Isso. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem.
A palavra-chave aqui é Deus dizendo que constituiu Abraão pai de muitas nações. Não disse de todas as nações, mas, ao falar em muitas nações, ele está abrindo a possibilidade do Pai redimir também os gentios. Certo. Siga. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. 99 anos, né, Sara? 99 anos, acho que quando nasceu. Aqui, é claro que essas contagens de idade no Antigo Testamento são um pouco estranhas para os padrões atuais de expectativa de vida, né? Mas não precisamos questionar isso agora. Ele era idoso, já tinha passado da época de ser pai, e mais ainda, Sara. E chega a Deus e diz que terá um filho com Sara. Ele não desacredita, mas ele apontua que é algo inesperado, né? E difícil. Mas manteve a fé de que, se Deus prometeu, isso aconteceria. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Vai comentar alguma coisa? Não, já tinha comentado antes. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. De novo, mostra que ele foi buscar lá em Abraão palavras de Deus para aplicá-las aos gentios. Então, Abraão acreditou no poder divino que ele seria pai. Em consequência disso, né, ele recebeu os créditos pela fé manifestada. Esse lhe foi acreditado, recebeu os créditos pela fé manifestada. Se aplica a Abraão, também se aplica aos gentios. O que ele quis dizer é que Deus também fará isso com qualquer um que acredite que Jesus ressuscitou dos mortos. Abraão foi redimido porque acreditou que teria um filho. E qualquer um, na época de Paulo, poderia também ser redimido se acreditasse que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele faz um paralelo, dando o mesmo valor e a mesma recompensa. Pode seguir. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aí tem o... Aqui eu repito, deixa eu explicar um pouquinho isso aqui também. Ele simplifica bem a coisa, né? Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós, ao acreditarmos na ressurreição, nos redimíssemos. Simplificou muita coisa, porque naquela época, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, né? A terceira revelação ainda não podia ser entregue. Jesus nem tenta, né? Jesus só promete as explicações dos fenômenos da terceira revelação que viriam no tempo devido. Então, a coisa tinha que ser simplificada. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para que, ao acreditarmos nele, pudéssemos ser redimidos. Eu já tinha mostrado essa definição aqui de dicionário. Eu estou usando, nós estamos usando hoje o mesmo artifício da semana passada.
de mostrar alguns sinônimos de palavras que são de difícil compreensão no contexto, porque o termo mudou um pouquinho com o tempo. Então, o verbo justificar é sinônimo de provar, comprovar, fundamentar, legitimar. Mas nos textos bíblicos, ele equivale a fazer passar do pecado ao estado de graça. Então, se alguém estava em estado pecaminoso, ao ser justificado por Deus em função da fé manifestada, se livrava desses pecados e passava para o estado de graça. Aí nós estamos aqui usando como sinônimo a palavra reabilitar. Abraão se reabilitou pela sua fé, e qualquer um que tivesse fé na ressurreição de Jesus também se reabilitaria, ou seja, deixaria de ser um pecador para estar em estado de receber a graça divina. Então, na conclusão, resumindo a situação de Abraão, Abraão fez um pacto com Deus. Mas não foi o pacto, o cumprimento do pacto que o redimiu, foi a fé dele, que ele manifestou mesmo antes da circuncisão. E por causa dessa fé, ele foi declarado pai de muitas nações e atualmente ele é chamado de o pai da fé. E como tal, ele é o pai de todos nós, como seus filhos, também podemos ser redimidos se manifestarmos a fé em Cristo. Essa é a essência do raciocínio que Paulo está apresentando e está trazendo lá desde do capítulo 3. Abraão hoje é chamado de o pai da fé. Eu acho que acabou. Ah, sim, é porque é o final do 4, não. Isso, meu anjo, esse é o final do 4. Você quer falar alguma coisa sobre o 4 ainda? Completar? Não, eu acho que foi muito bem explicadinho tudo. Então vamos passar para o 5? Vamos. 5. O Romanos 5, ele faz uma coisa um pouco diferente. Ele divide em duas partes. A primeira parte, a fé produz alegria, e na segunda parte ele vai trazer uma comparação entre Adão e Jesus. Então, Norma, esteja à vontade. Vamos lá. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. E aí a gente lembra aqui, quando lê isso, de uma fala do nosso querido Chico Xavier, que ele diz, né, que a fé que as mãezinhas têm, quando elas rogam pelos seus filhos, arrombam as portas do céu, em benefício deles. Né? E ele aqui traz uma consequência para o estado de fé, que é um estado de alegria. Então, se você tem fé na ressurreição de Jesus, você entra num estado de graça e de alegria como uma recompensa imediata pela fé manifestada e pela redenção obtida. Porque agora você espera participar da glória de Deus. Ele agora está adorando a pílula para ir à frente. Uma vez firmado que a tua fé dispensou ter cumprido ou não a lei, ter obrado pela lei até então, o daqui para frente será um estado de graça, porque está participando da glória de Deus. É a visão que se podia ter na época, não é? Está muito longe ainda da visão que a terceira revelação veio trazer. Mas vamos continuar. Bom, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Vamos dar uma pausa aqui, então. Ok, ele apontou uma vantagem, um estado de graça, de alegria, mas ele não podia ignorar as dificuldades e provações que, na época, recaíam sobre aqueles que aderiam ao Evangelho de Jesus.
Haja visto os inúmeros que foram sacrificados em nome de Jesus durante muito tempo. Então, Diga. e a esperança de nos tornar espíritos puros assenta-se no fato de conseguirmos suplantar a expiação e as provas que produzem robustez. É nesses momentos que a gente cresce como espíritos, não é mesmo, irmãos? Aí já tem um rudimento da terceira revelação, Isso. porque ele já está falando em evolução. Ele já está falando que as dificuldades e provações estão trabalhando pela nossa evolução, pela nossa melhoria. Se nós perseverarmos em melhoria do caráter, nós vamos nos fortalecer. Aí tem a formiguinha aí fazendo ginástica com o graveto e ficando cada vez mais forte. A doutrina espírita mostra que as dificuldades e provações fortalecem a nossa musculatura espiritual e nos preparam para novas etapas evolutivas. Então, aqui ele já está entrevendo que as dificuldades, tá, estão construindo o nosso futuro. Vamos Vamos lá. continuar? E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aqui, Vidal, o Haroldo Dutra, ele diz assim: o DNA do Criador está em nós. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Esse é o Espírito Santo que nos foi dado. O aflorar de nossos potenciais divinos nos converterá em bem-aventurados, Espíritos Santos. Acrescentamos que o vocábulo santo, em hebraico, não tem correlação com canonização, pois significa espírito reservado para Deus, espírito que não está mais sujeito a enfrentar expiações e provas e vive na plenitude de mundos celestes. E, além disso, havia um caráter aí prático depois do Pentecostes, onde os apóstolos e os seguidores que estavam com eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e começaram a fazer milagres. Na época, isso era uma coisa muito concreta, receber o Espírito Santo. Eles tinham um exemplo concreto, tá, do poder espiritual adquirido ao se receber o Espírito Santo. E é claro que nós entendemos isso de outra maneira, né? Baixou a mediunidade, né? Os guias espirituais se manifestaram, não necessariamente os médios da época estavam nesse estado de santificação. Santificação é como a norma definiu agora, né? De purificação para estado superior, é o Espírito São, ficar melhor santo do que o Espírito São. Então, ninguém ali, o próprio Paulo dizia, tá? Ninguém era santo, nem eles. Ah, sim, mas segundo Paulo, eles passaram a ter fé em Jesus e com isso foram justificados, foram redimidos. Redimido pode ser, mas nós sabemos que reconhecer os nossos erros, tá? Acreditar em Deus, no mundo espiritual, é um passo relevante, mas não é o suficiente. Não basta nós nos arrependermos dos erros do passado, nós temos que redimi-los. Nós temos que compensar as pessoas que nós prejudicamos, nós temos que provar nós mesmos que não somos mais capazes de fazer isso, nós temos que continuar avançando na longa escala da evolução. Então, receber o Espírito Santo nessa acepção que a norma falou, não era possível num momento de Pentecostes, muito menos pela simples manifestação da fé em Jesus. Então, Mas, na época, é o que tinha para o gasto. E foi o argumento que ele usou. Vidal, Oi. só uma palavrinha aqui.
Paulo, O claro, chegou. Pastorino, ele, nas traduções dele, na coleção Sabedoria do Evangelho, ele cita que as traduções mais corretas seriam Santos Espíritos, direto do grego, justamente referindo à possibilidade de haver vários guias, vários médiuns, tanto que é citado que cada um se manifestou na sua língua. Então, foi um festival de xenoglossia, o dia de Pentecostes fantástico. Exato. Eu também, a gente o nome Espírito, eu gosto do Espírito Santificado. Tá? Santos Espíritos também vai muito bem. Para mim, é apenas um espírito, o Espírito Santo, eu tomo como sendo um espírito superior. Um espírito superior que está ajudando os seus médiuns. Mas isso, na época, não dava para falar, né? Isso é aquilo que Jesus disse que não estava na hora ainda de ser explicado. Então, veio a doutrina do Espírito Santo. Vamos continuar? Algo mais, gente? Vamos. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. E aqui ele usa uma metáfora, né, que o sacrifício de Jesus por nós não foi em favor de um espírito justo, mas em benefício de espíritos maldosos, porque nós, encarnados em um mundo de expiações e provas, temos contraído grandes dívidas, né? Então, estamos em débito. E ele sacrificou-se por nós, tanto que ele disse, né, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Né? Ele aqui dá nó em pingo d'água, usa um raciocínio brilhante, né? Argumentos bastante inteligentes. Jesus veio e morreu pelos pecadores. Se todos eram pecadores, morreu pelos pecadores. E aí, ao ressuscitar, esses pecadores creram em Jesus e se justificaram. Mas ele desenvolve o raciocínio com cuidado. É pouco provável que alguém precisasse de morrer por um justo. Mas morrer é pouco provável que precisasse. Mas mais improvável ainda era se dispor a morrer por uma pessoa boa. Por que eu preciso morrer por uma pessoa boa? Não tem necessidade para isso. Então, Jesus veio para morrer não pelos bons, não pelos santificados, pelos redimidos, mas pelos pecadores. Vidal, e aí, diga. Tem a questão também que, para os judeus, existia a doutrina do sacrifício de animais. Eram dados animais em sacrifício, e a morte de Jesus, como foi um passo para começar a substituir esses sacrifícios pelo sacrifício, como diz a doutrina, do orgulho, da vaidade, sacrifícios humanos, animais, sendo trocado por sacrifícios de caráter, né? Caráter fora da lei de Deus, ações fora da lei de Deus, para que essas pessoas verdadeiramente pudessem alcançar o reino dos céus. Eram tempos difíceis, né, Paulo? Eu vi que nós falamos em Abraão e Isaac, a turma em volta ainda estava acostumada a fazer sacrifício humano. Abraão não estranhou de Deus pedir a ele o sacrifício de Isaac, porque as outras religiões, outros lugares de onde ele vinha, isso acontecia. Então, era apenas mais um Deus pedindo mais um sacrifício. Mas, ao longo da história de seus descendentes, isso foi substituído pelos sacrifícios animais. Já que você puxou essa, deixa eu puxar uma outra, que eu percebi isso recentemente. Por algum motivo, alguém falou alguma coisa, ou li alguma coisa. Aquela história quando Jesus foi visitar o templo e espantou os vendilhões, alguém me lembrou o seguinte, algum texto que eu li. O templo era um matadouro. Isso. Tinha valas de sangue correndo ali.
Aí eu fiquei imaginando, aquilo devia feder. Aquilo, a sensibilidade extremamente acurada de Jesus deve ter sofrido um choque quando chegou e encontrou um ambiente de matadouro na casa de Deus. Essa migração que Paulo falou agora, ela vem mais à frente, né? Com o avanço da igreja, o catolicismo aboliu o sacrifício, inclusive, né, o cristianismo como um todo, inclusive dos animais. Até porque isso criava problemas logísticos e com os seguidores muito grandes. Então, hoje, o sacrifício não é mais do nosso filho mais velho, o primogênito, né, de uma galinha, nem é de um animal qualquer, mas sim das nossas imperfeições, do nosso orgulho, etc. Estamos evoluindo, né? Conclusão final é que, mesmo que tenha sido preciso aí uns 3.000 anos, alguma coisa melhorou. Alguma coisa melhorou. Vamos voltar ainda. A gente vê também na Santa Ceia, né, da Igreja Católica, quando Jesus fala, essa passagem é usada na Santa Ceia, né? Tomai e bebei todos vós. Esse é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós. Ou seja, nova aliança. O termo aliança tem a mesma tradução de testamento, que é diadeké, que vem do grego. Então, Deus tinha um tipo de aliança através de Moisés, através do sangue, e Jesus propõe uma nova aliança, um novo testamento, um novo acordo, digamos assim, sem sacrifício, sem sangue. Muito bem, essa associação eu não tinha feito ainda não. Perfeito. Na última ceia, então, no apagar das luzes, Jesus acabou com o sacrifício animal e transformou em pão e vinho. Faz todo sentido. Até porque, de Ramatiz, que ele era vegetariano, né? Vamos continuar? Algum comentário mais sobre esta parte? Então, Norma, vamos? Vamos. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Perfeito. Agora. Um instante. Perfeito. Tá, de novo, aquele raciocínio bem lógico de Paulo. Se antes nós éramos pecadores, então inimigos de Deus, ele foi capaz de sacrificar o filho, agora que nós fomos perdoados, poderemos esperar muito mais dele. Aí começa a vir aqui o conceito de salvação, né? Continue. Então, você vê colocação forte aqui, né? Nós éramos inimigos de Deus. Olha, Deus lá numa luta, nós lutamos contra Deus. Que prepotência, né? O pessoal tinha. E Paulo, realmente, ele foi caminhando entre pedras para colocar alguma coisa diferente, né? Para começar a tornar maleável, né? Essa lei. Se você quiser aprofundar muito, se antes da morte de Jesus éramos inimigos, quem eu éramos? Tá todo mundo ali da época, inclusive o Sinédrio, né? Inclusive os sacerdotes aí coloca como inimigo de Deus. Uhum. Não deixou ninguém de fora. De uma maneira bem sutil, ele diz, vocês não estão obrando por Deus, vocês estão indo contra ele. Perfeito. 11, Norma. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltou aquele conceito inicial da alegria em Deus. Ele começou, né? Esse capítulo, essa parte aqui é a fé produz alegria, e ele fecha assim, na alegria de novo. Agora estamos reconciliados,
vamos nos alegrar com ele. E aí começa a segunda parte. A diferença entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. Vamos lembrar que no conceito lá da Gênesis, né, o castigo de Adão foi ser expulso do paraíso, comeu como é que é? Comeu o pão com o suor do próprio corpo, e a morte veio junto. E a velhice. Aí esse quadrinho aqui mostra isso. Depois que eles pecaram, eles tiveram que trabalhar com o suor do corpo para sobreviver, envelheceram e morreram. Então, isso vem a partir do pecado original. Tá dentro. Isso não é um conceito espírita, mas nós estamos estudando Paulo pelo cristianismo da época. Então, continuando. 13, Norma. Deixa eu fazer aquele à parte Faça. do Haroldo Dutra, né? Que ele diz que para Paulo a representação de Adão é a representação do ser humano incompleto, repleto de paixões e vícios, em processo de evolução. Já Jesus Cristo é o ser humano que sustenta a imagem e semelhança de Deus, o molde de humanidade que o Criador espera de todo Adão terreno, transformado em total harmonia com a sua lei. Então, vamos o 13, né? Vamos para o 13. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Esse é outro raciocínio interessante, um pouco parecido com aquele que ele usou para os gentios que não conheciam a lei. Então, não pode transgredir algo que não conhecia. Aquilo que ele, na época de Abraão, ainda não havia a lei de Deus. Mas Deus deu uma ordem para ele que ele desobedeceu. E daí ele tenta dar uma minimizada aqui nos pecados que foram cometidos nesta época de Adão. Continue. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Bom, aqui agora ele avança no raciocínio. De Adão até Moisés. Mesmo que o pecado não tenha sido tão levado em conta assim, as consequências ficaram. Todos envelheceram e morreram. Mesmo quem não desobedecia a uma ordem explícita de Deus. Não tinha a lei, mas Adão desobedeceu uma ordem explícita de Deus. Então, o castigo dele saiu do paraíso, envelheceu e morreu. Mas os filhos dele não desobedeceram essa lei. Mesmo assim, envelheceram e morreram. Agora, ele traz algo que eu acho que é um avanço. Mesmo hoje, a maioria das religiões cristãs meio que levam a sério a questão do Adão e Eva. E ele aqui já questiona isso. Já 2.000 anos atrás ele questionava. Adão é um símbolo. É um símbolo daquele que ainda haveria por uma representação daquele que ainda haveria por vir. Ele não está levando isso aqui ao pé da letra. E começa a explicar melhor. 15, Norma. 15. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos lembrar que ele está fazendo um contraponto de diferença entre Adão e o Cristo. Agora ele fecha o raciocínio dele. Adão... O pecado de um único homem, de Adão, trouxe envelhecimento e morte para muitos, para todos. E Jesus, aí o inverso, um único homem trouxe morte para todos. E Jesus resgatou muitos unicamente por si. Tá?
Sua dádiva veio sobre muitos por meio de um único homem. O pecado de um único homem trouxe morte para muitos. A dádiva de Deus veio sobre muitos por meio de um único homem. Então, Deus inverteu a situação agora. Se antes um único homem obrigou que Deus castigasse a muitos, agora Deus salva muitos pelo feito de um único homem, Jesus. Então, houve uma contrabalançada aí, onde Jesus está cancelando o pecado de Adão, ou pelo menos dando um caminho para isso. Santo Agostinho tem um trecho que eu achei que tem tudo a ver com isso. Adão, sendo homem, quis tornar-se Deus e perdeu-se. Quis tornar-se Deus que ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso daria a ele um poder superior. Então, sendo homem, quis tornar-se Deus e se perdeu. Cristo, sendo Deus, quis fazer-se homem para a salvação do homem. Pelo orgulho, o homem caiu tão baixo que só podia ser levantado pelo abaixar-se de Deus. O contraponto de Santo Agostinho aí também faz frente ao de Paulo, se não supera. O homem Adão quis se elevar a Deus e se perdeu. Deus se abaixou ao homem para nos salvar. Porque só mesmo este tipo de ação é que conseguiria nos resgatar. Então, Adão versus Jesus. Um foi a causa da perdição da humanidade e outro é a redenção da humanidade. Essa é a simplificação do que eu disse agora. Adão pôs a humanidade a perder e Jesus a resgatou. Vamos lá? Vamos lá? O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Foi o caminho inverso. Vamos continuar. Isso. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E aqui, esse reinarão em vida, e essa questão contrapor a morte trazida por Adão com Jesus, é porque Jesus ressuscitou, né? Foi a promessa da ressurreição, que seria o cancelamento da morte, a anulação da morte. Isso completa o contraponto, onde o homem, através da fé em Jesus, também se habilita à ressurreição no tempo certo, que não era dito quando seria. Vidal? Oi. Tem muitos irmãos nossos, cristãos, né, evangélicos, eles chamam isso de doutrina da graça. Pela graça de Jesus, nós fomos justificados através de Deus e só por ele e por mais ninguém. Pois é. Mas aí, eu não sei se aqui já está a hora boa ou se é mais em frente. Eu acho que a hora boa já é esta aqui. E eu queria, pela primeira vez, discordar de Paulo. Você me permite? Paulo, você me permite discordar de Paulo? Claro. Pelo seguinte, o que nós vimos até agora? Vimos até agora que Paulo dizia aqui, não basta obrar. Você tem que ter fé em Jesus. A fé te salva. Obrando ou não obrando, a fé te salva. E aí, nós entendemos isso e criamos a fé cega. A maioria dessas religiões cristãs, né, adotam os dogmas da fé cega. Porque Paulo disse isso claramente aí. Se tiver fé em Jesus, está salvo. Está redimido. Não precisa nem de obrar. Mas, ao mesmo tempo, tem a formiguinha lá. Lembra da formiguinha? Ao mesmo tempo, ele começa a trazer aqui os primórdios da questão evolutiva. Tem que resgatar, enfrentar dificuldades, perseverar, se fortalecer, desenvolver o caráter, evoluir espiritualmente. Isso, se essa formiguinha não está obrando, ela está fazendo o quê? Ginástica, musculação,
Tá. Mas isso não deixa de ser um belo de um trabalho. Então, na terceira revelação, esse conceito de fé cega e que basta a fé para salvarmos-nos já não é mais válido. E aí é que eu já soube de gente, eu acho que eu conheci um, e o seu Ribeiro contava um outro caso, de pessoas que largaram o espiritismo porque dá muito trabalho ser espírita. Tem que fazer igual essa formiguinha aqui. Isso não quero fazer essa igual essa formiguinha. Cadê a formiguinha? Toca aí, formiguinha. Tem que fazer igual a formiguinha. Isso aqui dá muito esforço, cansativo. É melhor eu adotar a religião tal e tal, fazer tudo que o líder diz, pago o que eu tenho que pagar, vou ao culto que mandar eu fazer, eu seguir, e pronto. Vou ter fé cega e estou salvo. Daqui a 80 anos eu quero o meu lotezinho lá no céu. Eu chego lá pedindo meu lote no céu porque eu acreditei. Eu já tive a oportunidade de doutrinação com recém-desencarnados, conversar com pessoas que acreditavam piamente nisso. Eu fiz tudo que tinha, tudo que era dito que eu tinha que fazer. Agora eu quero o meu lugarzinho aqui. E aí eu tinha que explicar que não bastava ter aquela fé cega, que tem que obrar para fazer aperfeiçoamento do caráter, para fortalecer as nossas virtudes, para ter uma perseverança, para conquistarmos novas posições espirituais, e isso vai depender de muito suor e trabalho, e não é numa única vida que se consegue isso. E não é ressurreição, é reencarnação, porque a ressurreição não resolveria, porque em 80 anos a gente não consegue chegar lá. Diga, Paulo. E fora, tem espíritos, como esses religiosos, que não encontram o céu que foi prometido e mudam de lado. Também. Com tanto ódio, tanta força de terem sido enganados, terem sido, cadê o que era meu, onde é que está, mentiram para mim, eles se transformam e vão para o lado oculto da força, como dizia Jornada das Estrelas. Porque o que eles estavam atrás era do poder. Se a luz me dá o poder que eu pensei que... Se a luz, depois de desencarnado, não me garante o poder que eu tinha como encarnado, então eu troco de lado, porque lá eu vou encontrar poder. Norma, então, 18. 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Aqui ele resume essa segunda parte do capítulo 5. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Aí vale uma intervençãozinha, né? Uhum. Porque em algum momento lá ele jogou a lei lá embaixo. Mas agora ele resgata, olha, graças à lei você percebe a gravidade do teu pecado. Mas com isso o pecado aumenta. Que agora você está consciente disso. Em compensação, se você crer, a tua graça ficou maior porque você estava mais pecador do que pensava. E usa de novo o raciocínio para valorizar mais e mais a graça da fé. 21? Podemos finalizar? Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 21. Ele deixou, vocês perceberam que ele deixou a vida eterna para ser a última frase dele? Ele está falando em vida, mas não entrou nessa. Agora ele abriu a vida eterna. E isso pegou, né? A vida eterna pegou. É a questão da ressurreição, que estaria aberta para todos, abrindo as portas da vida eterna.
O que ficou faltando é que ele não tinha ainda o conhecimento, de novo, da terceira revelação, que mostra que a vida é eterna, sim, mas que esta graça não tem tanta graça quanto se pensava na época, porque é preciso obrar muito ainda para a nossa própria evolução, pelo nosso aprendizado, pelo nosso crescimento espiritual, pelas nossas virtudes. Muito trabalho para dominar os nossos defeitos, os nossos vícios e pecados, e mais trabalho ainda para conquistar as virtudes que nos darão uma vida eterna melhor, com mais graça, do que uma vida eterna sem tanta graça, se nós não tivermos conseguido aquela evolução mínima que nos deixe pelo menos um pouquinho acima de nosso lar. E o nosso tempo acabou. Alguém ainda, algum comentário para fechar? Paulo, fecha aí, Paulo, alguma coisa? Bom, só contar uma historinha, que na Gênesis, Adão comeu a maçã, acreditando do jeito que contam, né? Para criança. Versão infantil. Aí ele conheceu Eva, teve 2 filhos, Caim e Abel. Eu não lembro se Caim matou Abel ou se Abel matou Caim. Caim matou Abel. Um deles morreu, só ficou um. Abel morreu. Então, em algum momento, houve algum tipo de incesto, alguma coisa, porque, de repente, ele encontra uma cidade à frente dele, com milhares de pessoas, e nessa cidade ele vive. De onde vieram essas pessoas? Que não tinham sido criadas ainda. São interrogações da Gênesis para pensar. Você resgatou algo que a turma evita falar um pouco sobre isso. Aí tem os escritos apócrifos que vão falar nos outros filhos que Adão teve depois, né? E por aí vai. Mas a coisa pode ir além. E tudo bem, casou com quem? É claro que isso tudo é um simbolismo, mas Paulo admite aqui que é um simbolismo, né? Não dá para pensar na história de Adão e Eva ao pé da letra, embora ainda haja gente hoje que acredite na Terra plana, e defende o criacionismo, e defende como está a Bíblia ao pé da letra. Uma vez eu tive uma dificuldade assim, estava falando sobre vegetarianismo, conversando com alguém muito, muito, muito evangélico, muito, muito, muito. Aí, para surpresa minha, ele começou a buscar e catar argumentos lá na Gênesis para dizer que, num segundo momento, Deus permitiu que o homem se alimentasse de animais, que no primeiro momento era só as vegetais, as plantações. Aí, quando eu percebi que ele acreditava ao pé da letra no texto, eu disse, não parei a discussão. Não tem como argumentar com quem acredita ao pé da letra sem nenhum tipo de licença para interpretação do simbolismo que está por todos os lados dos textos sagrados. 18 horas. Vamos fazer a prece final rapidinha, Vital. O Paulinho quer fazer a inicial lá no... Isso, exatamente, está mais do que na hora. Paulo quer fazer, Vidal. Paulo? Já que você se manifestou tanto? Vamos lá. Graças te damos, Pai, nesse instante, por ter nos enviado tantos mensageiros, para que o nosso espírito pudesse aprender, através das seguidas revelações da tua lei, das interpretações, cada vez mais chegando ao alvo, mais saindo da periferia. Que todos nós possamos colher desses ensinamentos o seu cerne, a sua essência, e assim traçarmos um real caminho mais justo, com mais amor, diante da caminhada que cada um de nós tem. Obrigado, mestre. Obrigado, querido mentor Paulo de Tarso. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.